O Zenfone 6 chegou apostando em design diferente para fugir de entrada na tela. E agora, no Zenfone 7, temos a volta da câmera giratória da ASUS, que está ainda maior e ganhou um terceiro sensor. O top de linha cresceu, ganhou tela Super AMOLED e hardware mais atual. Será que agora a ASUS tem um produto de peso para rivalizar com Apple e Samsung? Vamos conferir. Antes de entrarmos em detalhes sobre o Zenfone 7, é bom lembrar que a ASUS também lançou uma variante Pro do aparelho. O que muda? Apenas a versão do chipset e a quantidade de memória. Então, tudo o que você verá nessa análise do Zenfone 7 também se aplica ao Pro. O novo top de linha da ASUS não tem mais aquela preocupação de ser um modelo acessível e dessa vez a empresa investiu em tecnologias mais caras. O design é muito parecido com o antecessor, exceto pelo fato de que agora temos um aparelho maior, mais gordinho e pesado. O leitor biométrico saiu da traseira e agora fica na lateral, integrado ao botão de energia. Não foi dessa vez que a ASUS adotou biometria na própria tela, por mais que o painel agora seja do tipo AMOLED. O que importa é que a posição é boa e o sensor reconhece rapidamente a digital. O bloco giratório da câmera cresceu para abrigar uma lente teleobjetiva. Isso causa mais estranheza quando você está usando a câmera para uma selfie e tem aquele bloco gigante te encarando. Mas tem seus pontos positivos, como a possibilidade de usar a ultra-wide para selfies em grupo e também a tela que fica livre de recortes. O mecanismo giratório é tão robusto quanto antes. Você pode abrir e fechar a câmera manualmente e até mesmo segurar o celular balançando pelo bloco de câmeras. O Zenfone 7 vem com duas capinhas na caixa, sendo uma transparente e outra que recebe o nome de Active Case. Ela possui uma pequena trava para impedir que o bloco de câmera gire, o que pode ajudar a evitar acionamentos acidentais. A ASUS garante que o mecanismo tem um tempo de vida de 200.000 ativações, o que seria equivalente a usar 100 vezes por dia durante 5 anos. O modelo chega em duas opções de cores, sendo branca ou preta. Ambas têm acabamento em vidro liso com proteção Gorilla Glass 3, mas se você espera por proteção contra água ou carregamento sem fio, não foi dessa vez. A ASUS removeu a entrada P2 para fones de ouvido, mas o slot microSD ainda continua lá e não é do tipo híbrido, ou seja, dá para usar 2 chips de operadora e expandir a memória interna sem problemas. Na parte de tecnologias, temos de novidade apenas o Wi-Fi, que agora é 6ª geração, e o suporte para redes 5G. Um ponto de economia no Zenfone 6 era a sua tela LCD. Era um bom painel, mas ficava bem abaixo dos concorrentes. Agora no Zenfone 7 temos uma tela Super AMOLED feita pela Samsung. O aumento do display ajudou a reduzir o tamanho da borda inferior e agora temos melhor aproveitamento frontal. O painel usado alcança brilho mais forte do que antes e chega perto de rivais da Samsung e Apple quando o HDR entra em ação. As cores exibidas estão bem equilibradas por padrão, apesar de o tom de branco tender para o frio, dando um aspecto azulado, mas isso pode ser corrigido facilmente entre as várias opções de configuração. O destaque mesmo fica para a tela de 90 Hz. Pode parecer fraca comparada à de rivais com 120 Hz, mas já entrega maior fluidez sem cobrar tanto da bateria. Há modo automático que regula a velocidade do painel para cada tipo de uso. Em vídeos ou ao usar a câmera, a tela fica travada em 60 Hz para economizar bateria, mas sobe para 90 Hz na maior parte do tempo. O Zenfone 7 possui 2 saídas de som, sendo o alto-falante dedicado ao lado da porta USB e o de chamadas no topo, que serve como canal secundário. O problema é que a saída superior é pequena e fraca, o que gera um som desbalanceado. Em alguns momentos, você pode nem notar que o som é realmente estéreo. Ele também carece de graves, apresentando um áudio mais voltado para a reprodução de vozes. Eu sou Sub-Zero. O Zenfone 7 não vem com fone de ouvido na caixa e nem traz um adaptador para P2. Assim você acaba ficando preso a fones Bluetooth ou na sorte de encontrar um com conexão USB-C que funcione no aparelho. Será que o desempenho evoluiu com a troca do Snapdragon 855 pelo 865? Deveria, mas parece que faltou gás na Zen UI. Pelo menos em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, onde vimos o novo ser um pouco mais lento que o anterior. Infelizmente, isso não é incomum e já aconteceu com vários outros aparelhos de outras marcas. O que importa é que o topo da ASUS fica no nível do Galaxy S21 com seu Exynos 2100, inclusive até supera o rival coreano em benchmarks, como no caso do Antutu. Tudo bem que a diferença é tão pequena que até poderíamos declarar empate.
Mas é bom lembrar que o rival do hardware da Samsung é o Snapdragon 888 e não o 865 do Zenfone 7. E em jogos? O Zenfone 7 não sofre para rodar nenhum game e isso já era esperado de um aparelho com Snapdragon 865. Se você busca um dispositivo gamer para ter a maior fluidez possível, então deve investir na linha ROG. Esse aqui é voltado mais para jogadores menos exigentes que querem curtir todos os jogos do Android com bom desempenho e sem firulas. O Zenfone 6 é bom de bateria e esse novo consegue ser ainda melhor, mesmo que tenhamos os 5.000 mAh de antes. E o nosso teste foi realizado com a tela no modo automático alternando entre 60 e 90 Hz, o que realmente impressiona. Pelo visto, a ASUS decidiu otimizar a Zen UI para ter o menor gasto possível de energia, sem se preocupar muito com o desempenho. O tempo de recarga caiu graças ao carregador mais potente que vem com o aparelho. Para a bateria do Zenfone 7 ir de 0 a 100% é preciso esperar mais de 1h30. Pode parecer demorado para um top de linha atual, mas comparado ao antecessor que leva 1 hora a mais, já é um belo avanço. Com 15 minutos na tomada você terá 27% de bateria para usar, que chega a 52% em meia hora, sendo suficiente para usar o Zenfone 7 quase o dia inteiro. A parte decepcionante é ver que a ASUS não vem dando tanta atenção ao software e o Zenfone 7 ainda está preso ao Android 10. Enquanto o Google já vem soltando versões de teste do Android 12. Fora isso, é a mesma interface de antes com um visual bem próximo do Android puro. Aquela tecla dedicada do Zenfone 6 chamada de Smart Key foi integrada ao botão de energia juntamente com o sensor de digitais, mas ainda continua com as mesmas funcionalidades de antes. Você pode definir para abrir qualquer aplicativo ou executar uma função específica ao tocar 2 vezes, ou tocar e segurar neste botão. Há vários recursos além do que o Android padrão oferece, e muitos também estão presentes na linha ROG, com exceção do tema da Republic of Games e os ajustes dos Air Triggers. A Zen UI não é das interfaces mais fluidas, mas entrega bom desempenho no dia a dia. O Zenfone 7 possui 3 câmeras na traseira, que também contam como frontal graças ao mecanismo giratório. O sensor principal evoluiu para um de 64 megapixels da Sony, enquanto a secundária com lente ultra-wide perdeu resolução, mas ganhou um sensor mais avançado com foco automático. Por fim, temos de novidade a terceira câmera com lente teleobjetiva, que entrega zoom ótico de 3 vezes. A câmera do Zenfone 7 entrega qualidade digna de um top de linha. Há muitos detalhes registrados e as cores vibrantes passam vida para as fotos, sem ser aquele tom frio adotado pela Samsung em seus últimos lançamentos, e nem o tom amarelado da Apple nos iPhones. Você pode usar a câmera ultra-wide para registrar macros, graças ao foco automático. Em média, terá uma distância de 4 cm do objeto, o que permite chegar mais perto do que outros aparelhos sem câmera dedicada para macro. A ultra-wide não tem uma lente tão ampla para capturar o máximo possível dos cenários, mas as fotos apresentam cores equilibradas e bom nível de detalhes. Realmente não ficam devendo para a linha Galaxy e iPhone. E agora com o zoom ótico temos fotos distantes mais nítidas com o Zenfone. O problema é que a abertura não é das maiores e com a menor entrada de luz, aliado ao HDR não tão eficiente, acabamos com fotos mais escuras comparadas às do Galaxy S21 e iPhone 12. Porém, ao aproximar algo que está muito distante, vemos aqui o modelo da ASUS superar o da Apple e chegar muito perto dos rivais da Samsung que possuem lentes teleobjetivas mais avançadas. Isso mostra que o celular da ASUS é um aparelho versátil para fotografar de perto e de longe. Mas e em locais escuros? Bem, o Zenfone 7 é capaz de registrar boas fotos à noite e compete de igual com os rivais em locais em que haja uma fonte de luz por perto. Já em locais mais escuros será preciso recorrer ao modo noturno, que não chega a ser tão eficiente, mas se esforça para salvar a foto. Usar o modo retrato à noite resulta em fotos bastante escuras, já que o HDR não é ativado. O bom do conjunto giratório é ter as mesmas câmeras disponíveis para selfies e é aqui onde o Zenfone 7 se destaca perante os rivais. Ele registra boas selfies de dia e tem a ultra-wide para ampliar e permitir que mais pessoas caibam nas fotos. Apesar de não se destacar em selfies noturnas, ainda registra boas fotos. Em vídeos é onde o Zenfone se destaca. Aqui entra uma pequena diferença entre o modelo comum e o Pro. O mais caro tem estabilização mais eficiente. Em nossos testes, realmente vimos que o Zenfone 7 não controla tanto os tremidos quanto o Galaxy S21 e o iPhone 12, mas tem foco ágil e captura vídeos em 8K com melhor fluidez que os da Samsung e registra vídeos mais claros e com menos granulados à noite. Realmente é uma ótima opção para vlogs, contando até mesmo com um sistema para seguir a pessoa automaticamente com a câmera giratória. O Zenfone 7 é do tamanho do S21 Plus, mas compete com o S21 em preço. Qual é melhor?
Os modelos da Samsung possuem tela de 120 Hz, melhor som, câmera um pouco melhores e software mais redondo com atualizações garantidas por muito tempo. O Zenfone vence em bateria e filmadora, mas se destaca pela câmera giratória. E como você já deve imaginar, o Zenfone 7 perde para o iPhone 12 em desempenho, mas ganha em bateria. Pode não ser o rei das selfies, porém o conjunto triplo dá mais versatilidade. O Zenfone 7 é praticamente uma versão turbinada do Zenfone 6. A tela cresceu e melhorou, a bateria dura mais e as câmeras registram melhores fotos. O desempenho poderia ser melhor, mas parece que a Zenui está mais preocupada em fazer a bateria render. O novo top da Asus tem seus altos e baixos e no geral é um celular com saldo positivo. Ele custa atualmente o mesmo do Galaxy S21 e até que consegue brigar com o rival coreano, mas o top da Samsung é mais completo. Se a câmera giratória é um diferencial para você, então o Zenfone 7 será uma boa compra. Se não se importa com isso, talvez seja melhor dar uma olhada nos rivais. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para o celular top da Asus e todos os demais citados nesta análise. Basta clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou da evolução no conjunto de câmeras giratórias. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.